Olá, futurista! Seja bem-vindo ao Futuroscópio. No vídeo de hoje, falaremos sobre dois possíveis cenários para a economia mundial em 2033. Estas projeções foram traçadas a partir de tendências atuais e suas respectivas consequências, levando em consideração diversas outras variáveis que podem impactar a economia ao longo dos anos. Para projetar o futuro da economia, é importante entendermos que uma das formas de analisá-la é através do acompanhamento de interesses de organizações intergovernamentais que possuem grande poder de influência sobre o alto escalão dos países mais relevantes a nível geopolítico. Tais interesses são manifestados através de pronunciamentos, projetos, agendas e até mesmo símbolos. Alguns destes grupos e instituições muito influentes são o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial, a ONU, o alto escalão do governo de países desenvolvidos, agências de inteligência, grandes empresas e grupos secretos. Para antever o futuro da sociedade no contexto econômico, é preciso analisar também as consequências de inovações tecnológicas que podem mudar radicalmente a forma como a sociedade como um todo lida com seus recursos, tanto nas relações comerciais quanto na reserva de valor, que podem ser criptomoedas, blockchain, inteligência artificial e empresas big techs. O acontecimento de determinados eventos que repercutem em larga escala e geram decisões que impactam a produção, distribuição e consumo de bens e serviços, assim como eventos que afetam o comportamento social e o meio ambiente, também podem mudar drasticamente o destino da economia mundial. Então, sem mais delongas, vamos aos cenários projetados pelo Futuroscópio. Primeiro cenário: surgimento de sociedades libertárias. O Bitcoin foi criado em 2008, mas somente em 2013 começou a subir rapidamente, atingindo o valor de $1.000. Isso atraiu a atenção da mídia e de investidores em todo o mundo. Já em 2017, o Bitcoin atingiu um pico de quase $20.000. Esse aumento potencializou ainda mais sua popularização. De acordo com um relatório da Blockware Solutions, em 2030 a criptomoeda deve atingir a adesão de 10% da população, considerando uma taxa de crescimento anual composta de 60%. Todas as tecnologias disruptivas seguem um padrão de curva S exponencial semelhante, mas as tecnologias baseadas em rede mais recentes continuam a ser adotadas muito mais rapidamente do que o mercado espera, diz o relatório. Então, comparando a taxa de adesão da internet com a das criptomoedas em geral, veja o quanto foi similar. Nessa primeira projeção de cenário futuro, consideramos que a adesão das criptos continue crescendo exponencialmente, seja através de bitcoins, NFTs ou qualquer tecnologia que permita a descentralização financeira e econômica. Com grupos e comunidades libertárias utilizando criptomoedas em suas relações comerciais e reservas de valor, seria diminuído o uso de moedas oficiais do Banco Central. Então, a economia se tornaria mais descentralizada, pois o poder de emissão e controle da moeda estaria nas mãos dos usuários, ao invés de governos e bancos centrais. Nessa realidade, consideramos que as transações financeiras continuem sendo mais rápidas e seguras com as criptomoedas, seja pela tecnologia atual do blockchain ou pelo desenvolvimento de novas tecnologias criadas pela computação quântica. Esta tendência geraria cada vez mais usuários guardando suas criptos em dispositivos físicos pessoais ou papel, de tal forma que não dependeriam de uma corretora, bancos ou qualquer intermediário, seja para consumir bens ou serviços, adquirir empréstimos ou simplesmente poupar. Então, podemos ter um contexto onde os bancos centrais e todo o sistema financeiro perderão o monopólio sobre os recursos da população, diminuindo assim seus lucros e poder de controle sobre as transações financeiras. Além disso, mesmo com um sistema de vigilância complexo proporcionado pelas instituições financeiras e públicas, os mesmos teriam dificuldades em rastrear e cobrar impostos,
Haja vista a concorrência de uma grande diversidade de criptomoedas presentes em um mercado paralelo. Tudo isso resultaria em dificuldades para as instituições públicas manterem suas estruturas atuais, podendo gerar assim grande redução do seu tamanho ou até mesmo o colapso das mesmas. Com o desenvolvimento da inteligência artificial e computação quântica, novas tecnologias serão capazes de tornar muitos serviços e órgãos estatais completamente obsoletos e desnecessários, e cada país a utilizará de acordo com sua maturidade. No Brasil, pouco provável que passe por uma revolução a ponto de substituir tais tecnologias por muitos cargos públicos ineficientes e desnecessários. Seria uma pena, pois isso geraria redução dos custos de manutenção da máquina pública, diminuição da carga tributária e agilidade nos trâmites processuais. Este possível futuro de autonomia do indivíduo diante de seus recursos está sendo amplamente combatido pelos governos e instituições financeiras, que têm fortalecido o rastreamento do uso de criptomoedas a fim de regulamentá-las, através de registros e licenciamentos para as empresas que as utilizam, criação de tributação dos ganhos de capital, controle das transações pelo monitoramento dos usuários, criação de moedas digitais oficiais como alternativa regulamentada. É preciso levar em conta ainda que outras novas tecnologias contribuirão para a descentralização e a ampla concorrência de outros tipos de serviços que hoje são fornecidos por pequenos grupos regulamentados pelo Estado, como as moedas estatais, a energia elétrica, a internet e a educação. Este futuro também considera que o aumento da adesão às criptomoedas ou qualquer alternativa desenvolvida capaz de criar sigilo sobre as transações financeiras, assim como a criação de uma sociedade libertária que possui total controle sobre as suas propriedades, será consequência de insatisfação popular causada por crises financeiras e pelo acesso a informações alternativas advindas da internet. O segundo cenário econômico coletado pelo Futuroscópio é o crescimento de grandes instituições e diminuição da propriedade privada. Você não terá nada e será feliz. É o que disse Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial. Ele argumenta que a tecnologia está mudando fundamentalmente a forma como vivemos e trabalhamos, e que as pessoas precisam se adaptar a uma nova economia baseada em compartilhamento e colaboração. Ou seja, prevê um futuro em que as pessoas não possuem carros, casas ou outros bens materiais, mas têm acesso a serviços e recursos compartilhados, como transporte público, moradias compartilhadas e bibliotecas digitais. A ideia de que as pessoas seriam felizes sem posses pode parecer utópica ou até mesmo assustadora para algumas pessoas. Mas Schwab argumenta que isso poderia levar a uma sociedade mais igualitária e justa, onde o acesso aos bens e serviços não seria limitado pelo poder aquisitivo individual. No entanto, é importante ressaltar que essa é apenas uma das visões futuras possíveis e que o conceito de não ter nada e ser feliz é altamente debatido e controverso, pois quanto mais se abdica de bens e propriedades, mais se tornam reféns de grandes empresas e governos. Este futuro parece muito provável por fazer parte de pronunciamentos e projetos dos principais dirigentes das instituições mais poderosas do mundo, além de ter se mostrado uma tendência a nível mundial devido à grande adesão do uso de tecnologias de compartilhamento que diminuem a necessidade de aquisição de bens duráveis, como serviços de compartilhamento de automóveis, como Uber, de imóveis, como Airbnb, e streaming de conteúdo, Netflix, por exemplo. Já em paralelo a isso, essa projeção prevê o aumento das instituições públicas e de seus poderes sobre o destino da população, seja através do fornecimento de serviços públicos considerados essenciais, como saúde, segurança e educação, seja pela consequência disso, que é o aumento de impostos e a diminuição das liberdades individuais. Ou seja, nesse cenário teríamos uma maior transferência de recursos da economia
para as chamadas Big Techs, que são as grandes empresas multinacionais de tecnologia, e também para o Estado, que é formado pelas instituições e empresas públicas. Também é preciso levar em consideração outras variáveis que podem acontecer e influenciar a economia e o cotidiano da sociedade do futuro. Por exemplo, as crescentes projeções do aumento da taxa da inflação, as rígidas políticas de controle ambiental que poderão limitar o consumo de energia elétrica e do uso de combustíveis na tentativa de minimizar os impactos ambientais, e outros problemas que poderão surgir em menor ou maior grau, como a escassez de alimentos, crises sanitárias, catástrofes naturais, cyberataques e progressão de desentendimentos políticos. Analisando tudo isso que foi dito, tanto o primeiro quanto o segundo cenário expostos pelo Futuroscope podem acontecer em maior ou menor grau, sendo que ambos também podem ocorrer simultaneamente, ou seja, pode ser que o futuro da economia nos próximos anos seja composto tanto por pessoas, grupos, comunidades, cidades ou até países que vivem no estilo de vida alternativo ao sistema econômico oficial e mesmo assim tenham acesso a bens e serviços privados de qualidade, diminuindo assim o tamanho do Estado, descentralizando o poder e tendo mais autonomia sobre seus recursos pessoais e propriedade privada, enquanto que, ao mesmo tempo, podemos ter um Estado que será intervencionista, centralizador e que buscará reduzir a concorrência e a propriedade privada. Considerando tudo isso, diga nos comentários qual sua perspectiva para o futuro da economia. Qual outro cenário você acredita que também é viável? Comente e siga nosso canal. Aqui falaremos sobre o futuro em diversas realidades.